pregamos então uma série de mensagens falando de Jesus, da pessoa de Jesus. Ensinamos sobre a pessoa de Jesus, sobre as últimas palavras de Jesus. Viemos até então na Páscoa falando sobre isso. Depois da Páscoa, até domingo passado, nós viemos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Falando então sobre os seus atos, sobre suas formas, suas maneiras de ser e etc e tal. E agora então, a partir da semana que vem, nós vamos estar falando um pouco sobre conquistas. Nós estamos no ano de conquistas e nós estamos profetizando que será um ano de grandes conquistas para a nossa vida. Amém? E nós vamos aprender com a história de alguns grandes homens de Deus que a Bíblia então relata o que eles fizeram para ter algumas conquistas. Por exemplo, o que Abraão teve de diferente, fez de diferente para ele conquistar? Já parou para pensar? O que Moisés fez de diferente, teve de diferente para poder então conquistar? O que então aconteceu com Esther? O que aconteceu então com Salomão? O que aconteceu então com Ruth? O que aconteceu então com Isaac? O que aconteceu com esses grandes homens e mulheres que a Bíblia relata, que fez uma grande diferença na caminhada deles? Então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar e falar sobre os grandes personagens que a Bíblia então tem, para trazer para as nossas vidas, que como eles foram, nós também podemos ser. E o que eles conquistaram, nós também podemos conquistar. Porque o mesmo Deus que eles serviram, é o Deus que nós servimos também. Amém? Mas para nós ativarmos as nossas conquistas, então, hoje a mensagem vai ser sobre isso, sobre ativar as nossas conquistas. Em Isaías 43, 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. O Senhor, Ele diz então, pela vida do profeta messiânico de Isaías, que uma coisa nova eu tenho para você, e essa coisa já está surgindo. Vamos pegar essa palavra para mim e para você agora, nesse exato momento? Deus está falando com você. Uma coisa nova eu tenho para você, diz Deus, e ela já está surgindo. Você recebe? Recebe de verdade? Diga: eu recebo coisas novas sobre a minha vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Nós vamos ler só o 3. Eu gosto muito desse texto, acho esse texto muito propício para nossas vidas. Diz assim o texto, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha o detalhe, com toda sorte de bênção, algumas traduções com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Vou repetir. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda, diga com toda. Olhe para cá. Deus me deu uma revelação nessa manhã. Com toda significa com toda. Com toda significa com toda. Você não vai ficar surpreso? Oh, faz assim, vamos lá, todo mundo junto, vai. Ó, Deus me deu uma revelação nessa manhã que com toda significa com toda. Por que eu estou falando desse jeito para você? Porque nós lemos o texto com toda, Freire, e a pessoa acha que é só uma parte. Então é revelação nova. Tudo é o quê? Com toda significa simples assim.
E a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Já nos abençoou com. Tá vendo? Tá chegando a revelação para você. Isso, alguns ainda não chegou. Vamos lá, até chegar em todo mundo. Todas o quê? Todas as? Então diga assim comigo: Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Deus já nos abençoou. Se Ele já nos abençoou, ponto. O que é que está acontecendo então de errado? Por que algumas coisas elas não surgem então sobre a sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que se é com toda, é com toda? Então eu tenho direito de todas as bênçãos? Bênção na família, bênção no trabalho, bênção na vida financeira, bênção aonde você precisar. Deus tem abençoado a sua vida e a minha vida. E ponto final. Só que o diabo tem roubado esta revelação para a sua vida. Quando eu disse para você que Deus ele deu essa revelação para mim de uma forma brincando com você para te, fazer você então gravar algumas coisas aqui, porque muitas pessoas não acreditam que Deus já abençoou elas. Muitas pessoas não acreditam que Deus já fez tudo o que elas precisam. Já está tudo feito. Ou nós cremos, ou o sacrifício do Calvário foi em vão para as nossas vidas. Nós precisamos então acreditar no sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário, aquilo que o Senhor ele fez para as nossas vidas. Quais os elementos proféticos para ativar as nossas conquistas? Nós vamos falar sobre 7 pontos. Primeiro ponto: aplique fé nas promessas recebidas. Vou repetir. Aplique fé nas promessas recebidas. Aplique fé. Tem pessoas que não conseguem aplicar a fé. Tem pessoas que não conseguem aplicar a fé. Deus já te deu alguma palavra? Amém ou não amém? Deus já te deu alguma direção de que vai mudar então alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Então, aplique a palavra. Aplique essa fé nessa palavra. Nós precisamos aplicar fé. Olha o texto. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Alguém falando. Quando eu disse agora há pouco, Deus tem uma oportunidade nova para a sua vida. É o que isso? Uma palavra profética. E aí você então pega e diz assim: bom, eu creio que essa oportunidade vai chegar, então eu não desprezo essa palavra. Você tem a opção de pegar a palavra ou não pegar a palavra. Você tem a opção de receber ou não receber. Você tem a opção, é você que decide. Então diz a Bíblia em 1 Timóteo 4,14: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, dos pastores, dos líderes. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Você precisa ter progresso. A sua história precisa ter progresso, o seu caminho precisa ter progresso, a sua realidade precisa ter progresso. Você não pode ser igual você estava o ano passado, você precisa progredir, você precisa ir além, você precisa então saltar para um novo caminho, para um novo tempo, para uma nova missão, para um novo momento sobre a sua vida. É assim que a palavra está dizendo, porém, eu e você precisamos ter fé. Aplicar a fé. E a Bíblia diz que nem se a fé que eu aplicar for do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para nós mandarmos um monte e sair de um lado e ir para o outro e se transportar então de um lugar para outro. Nós precisamos aplicar a fé. Há pessoas que infelizmente não conseguem ter fé. Ouvem, passam por um lado do ouvido e saem então pelo outro. Passam então pela frente dos olhos
e então é como que se nada tivesse então acontecendo, porque a pessoa tem dificuldade de colocar a fé, aplicar a fé. A primeira coisa para que você possa conquistar em sua vida é aplicar a fé. Querido, se você não tiver fé, nem esse ambiente que você está não vai resolver a sua vida. Se você não tiver fé, nada que você possa fazer vai mudar a sua história. É só através da fé. A sua fé pode mudar completamente a realidade e o caminho da sua vida. Só que você precisa aplicar a fé. Você já recebeu palavras? Você já recebeu orações? Você já recebeu imposição de mãos? Então agora é só partir para o abraço. Essa é a fé. Já foi gerado e isso vai acontecer em nome de Jesus. Porém, eu e você precisamos ter o nosso coração totalmente voltados para o princípio e o caminho que Deus determinou para as nossas vidas. Amém? Quantos estão aqui? Segundo, submeta-se à disciplina da prática do jejum e de votos. Submeter-se à disciplina. Diga comigo essa palavra, disciplina. Irmãos, não é fácil ser disciplinado. Não é fácil ser disciplinado. A maioria das pessoas são indisciplinados. Olhe então para dentro de você e observe se a disciplina faz parte da sua vida ou não. Nós temos uma cultura brasileira que, graças a Deus, está mudando. A cultura brasileira está mudando. A cultura da igreja está mudando. Porque antigamente, eu me lembro, que as igrejas, elas tinham uma mentalidade bem assim, é para o Senhor, pode ser de qualquer jeito. É para o Senhor, posso fazer de qualquer maneira. É para o Senhor. Não, hoje não. Hoje a excelência tem tomado conta dos céus então da nossa história. Quando nós olhamos para os orientais, nós vamos ver um povo disciplinados. Quando nós olhamos para os brasileiros, nós vemos muitas vezes um povo desorganizado. Um povo que não tem então algumas referências que nós precisamos então embutir, incluir ela então na nossa história. E a Bíblia diz que nós precisamos ter disciplina. O que é disciplina? Você vai então se alistar para o exército e no quartel. Você precisa então acordar de manhã cedo naquela hora, arrumar a sua cama, a ponto então do general jogar uma moeda na cama e a moeda então pular do lençol tão esticado que está. Hoje nós vemos história de pessoas que acordam, passam o dia todo e a hora que vão dormir a cama está do mesmo jeito e muitas vezes só dá uma puxadinha na coberta para dormir de novo. As disciplinas precisam fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Grave o que eu vou te falar para você, irmãos. A vida, e daqui para frente, as pessoas disciplinadas, elas vão conseguir romper. As pessoas indisciplinadas, elas não vão conseguir romper. Eu não sei você, mas como eu tenho uma agenda bastante comprida, meu dia de trabalho tem talvez 16 horas, aproximadamente, da hora que eu acordo até a hora que eu então termino de fazer algumas coisas. E eu então costumo muito anotar tudo. Criar então uma sequência de coisas a fazer. Eu tenho a programação, eu tenho então toda uma organização, porque a disciplina me faz eu caminhar mais rápido. Se você for uma pessoa disciplinada, você vai conseguir com que as coisas da sua vida funcionem mais rápido. É muito melhor você saber o que você tem que fazer do que você ter que se desgastar ou descobrir o que você tem que fazer. E essa disciplina precisa então ser embutida dentro de cada um. E eu estou insistindo nessa tecla porque Deus ele está falando com algumas pessoas que precisam colocar a casa em ordem. Precisa colocar então o altar em ordem. A disciplina precisa então acontecer na sua vida. Você se lembra da história de Elias? Elias sobe no Monte Carmelo e faz então um grande desafio contra os profetas de Baal e de Azera. Muitos profetas, 750 profetas, aproximadamente, diz a Bíblia. E eles vão ali para duelar.
um homem contra todos eles. Só que antes de tudo, Elias chega e organiza o altar. A Bíblia diz que Elias organiza todo o altar, organiza as pedras, organiza a madeira, organiza então as palhas, organiza então o rego ao redor então do holocausto, organiza então a água, organiza o holocausto e depois então ele faz a oração. E Deus ele fala comigo e com você nessa noite. Você quer ter suas orações respondidas? Seja disciplinados. Sejam disciplinados. A disciplina vai fazer você alcançar. Voltando aqui então no nosso tópico, submeta-se à disciplina da prática do jejum e de votos. Eu e você precisamos ter disciplina em jejuar, em fazer votos ao Senhor. Sabe, irmãos, o jejum, hoje, no ambiente onde nós vivemos, tem sido um grande desafio para a maioria das pessoas. As pessoas de antigamente, elas tinham maior facilidade para jejuar. Hoje, fala para um jovem, muitas vezes, jejuar. Fala para o irmão que está chegando, então, hoje para jejuar. Acha um absurdo. Mas a Bíblia diz que o jejum é a única maneira de expulsar casta de demônios. O jejum não é para você ter uma bênção. Preste atenção no que eu vou te ensinar. O jejum, não faça jejum para terem bênção. O jejum não é para você ter uma bênção. O jejum é para você quebrar a sua carne, para você espedaçar então a sua carne, os seus desejos humanos, para você chegar mais perto de Deus. É para isso que então serve o jejum. E a Bíblia diz que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Sabe por que aquela oração que você então tem feito não é respondida? Sabe por que aquela oração que você muitas vezes tem buscado e não consegue então ser atendido por isso? Porque está faltando então a oração, o jejum para quebrar essa casta de demônios que estão então atrapalhando a sua vida. Nós precisamos ter essa disciplina e ter disciplina de votos. O que são votos? São propósitos que eu faço para que algo então se estabeleça na minha vida. Aí sim é diferente do jejum e do voto, porque o voto é assim: Senhor, eu vou deixar o meu cabelo crescer. Durante tanto tempo eu vou deixar o meu cabelo crescer. Senhor, durante tanto tempo eu vou deixar a minha barba crescer. Senhor, durante tanto tempo eu vou deixar de tomar refrigerante. Aí alguns já falaram: misericórdia, Senhor, não deixo. Senhor, eu vou deixar tanto tempo então de assistir então Netflix, que está tirando então meu tempo. Eu vou deixar então tanto tempo de talvez praticar algo que está me roubando eu na presença do Senhor. Porque é assim, irmãos, uns é tirado da presença do Senhor através da novela, outros são tirados da presença de Jesus, do Senhor através então do Netflix, outros são tirados da presença de Jesus pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo então o esporte, pelo então o lazer que ele gosta tanto, que ela gosta tanto. Então tudo que é excesso atrapalha as nossas vidas, e nós precisamos então nos policiar sobre isso. Você precisa ser uma pessoa que faça votos com o Senhor, para que isso então aconteça. Porém, faça votos que você possa cumprir. Não faça votos de tolo. Não faça votos que amanhã você tem que quebrar. Faça votos que você consegue cumprir. Pastor, mas simples, coisas pequenas. Comece pequenas para que você possa fazer coisas grandes. A ele orará, e ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Jó, capítulo 22, versículo de número 27. Nós precisamos fazer isso com Deus, para que então todos os propósitos dele aconteçam na nossa vida. Lembre-se que todas as bênçãos já foram conquistadas, todas as bênçãos. Porém, eu e você precisamos então disso para tomar posse dela. Terceiro, revista-se diariamente da armadura espiritual. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Eu quero desafiar você, para essa semana, você não sair da tua casa antes de você se revestir da armadura de Deus. Um soldado, para ele ir então para a guerra, para a batalha, ele se prepara.
ele se veste, ele se organiza, ele pega então tudo que ele tem para poder então sair para a batalha. E nós, irmãos, nós vivemos cada dia em uma batalha. Cada dia da nossa vida é uma batalha. E essa batalha, nós precisamos estar com a nossa armadura ajustada, senão nós vamos perecer no meio do caminho. A armadura de Deus precisa estar ajustada na minha vida e na sua vida. Só que as pessoas saem de casa de qualquer forma. Um jogador de futebol, por exemplo, para ele então jogar uma partida, ele precisa treinar muito. Ele precisa treinar muito. Uma pessoa, para ele praticar então e fazer qualquer tipo de esporte competitivo, ele precisa treinar muito, ele precisa então se esforçar muito. Uma pessoa, para passar no vestibular, ele precisa estudar muito, ele precisa então treinar muito para uma prova. Grave isso. Todos os dias você tem uma prova. E como você está indo diante dessa prova? Como é que você está indo então diante dessa batalha? O que é que você está fazendo então? Como está a sua vida, o revestimento? Nós, se irmos com o peito aberto, nós vamos levar então flechadas. Nós somos alvo do inimigo. Diga assim comigo: eu sou alvo do inimigo. Então, todo tempo o inimigo está lançando flechas na sua vida. Está lançando flechas na sua vida. E nós precisamos ter a armadura espiritual sobre as nossas vidas. Efésios 6,11 diz assim: vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cinto da verdade, diga comigo: cinto da verdade. Então nós precisamos revestir a nossa vida todos os dias do cinto da verdade. Verdade em qualquer assunto de consideração ou em consideração. Nós estamos vivendo um tempo onde a mentira tem proliferado nas nossas vidas, aonde as pessoas têm então falado muito mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Olha que coisa, irmãos. Nós não podemos falar mentira. A verdade é a verdade. É a verdade absoluta. E a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos transforma. A verdade, ela nos traz vida. A verdade nos traz vitória e esperança. Aleluia. Isso é a verdade. A verdade. Amém? E é a verdade que liberta. A verdade dói. Tem hora que nós, como líderes, precisamos falar algumas verdades para algumas pessoas. E essas verdades dói. A pessoa sente e a gente também sente. Mas a verdade liberta. A verdade transforma. Nós não podemos ficar passando a mão na cabeça. Nós temos que ser verdadeiros. Amém ou não amém? Então você tem que ser uma pessoa verdadeira. No seu trabalho, na sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos e etc. e tal. Não escondam nada, não omitam nada. Porque o pai da mentira é o diabo. Couraça da justiça, aceito por Deus por meio do sacrifício de Cristo, integridade, pensamentos e ação correta. A couraça da justiça te traz integridade. Nós precisamos ser pessoas íntegras. Nós não podemos ser pessoas que titubeam o nosso pensamento. Pastor Mauro leu o devocional aqui, que Deus, ele não varia nas suas ações. Nós temos que ser assim também, nós não podemos variar em nossas ações. Tem pessoas, irmãos, que não têm integridade. Hoje está assim, amanhã está diferente. Hoje está aqui, amanhã está fazendo qualquer outra coisa. Hoje quer Deus, amanhã não quer saber mais de nada de Deus. Está vivendo uma vida qualquer. Então nossa vida é uma vida de integridade, posicionamento com integridade, pensamentos, um pensamento íntegro, um pensamento certo, um pensamento correto. Sabe, irmãos, eu acredito em uma coisa: nenhuma pessoa tem o direito de enganar outra pessoa. E nos nossos pensamentos nós muitas vezes enganamos pessoas. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser pessoas íntegras, com os pensamentos e com as ações corretas. Você trabalha numa empresa, seja íntegro nessa empresa. Você está então em uma família, seja íntegra nessa família. Você está casado com essa pessoa, seja íntegro com essa pessoa. Você está namorando com essa, seja íntegro com essa pessoa. As meninas aqui, as irmãs, tomem muito cuidado.
Tomem muito cuidado, os irmãos também. Porque há muitas pessoas que eles usam de uma situação por estar dentro da casa do Senhor para aproveitar de algumas meninas, de algumas pessoas, mas a hora que então deixa a irmãzinha em casa, vai então para outros lugares. Falta de integridade. Homens que saem então, irmãos, são tantas coisas. Nós precisamos ter a couraça da justiça na nossa vida. Está faltando integridade, nós precisamos buscar essa integridade no nosso coração. E o que te falta, peça que o Senhor Ele vai entregar para a sua vida. Sandálias da paz, estado de tranquilidade, ausência de devastação, de guerra, prosperidade, felicidade, caminho que leva à paz. Ou seja, eu estou calçado com sandálias da preparação da paz. Eu desço da minha cama e calço então as sandálias da preparação do evangelho da paz. Ou seja, eu calço as sandálias para viver um dia em paz. Eu não calço as sandálias para viver um dia em guerra. Tem gente que levanta da cama e já acorda mal-humorado, estressado com tudo e com todas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ser pessoas de paz. Nós somos agentes de paz. Amém ou não amém? Escudo da fé, convicção da verdade de algo, crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Lembre-se que eu disse que você é alvo do inimigo? O inimigo está lançando dardo, mas você tem um escudo. E o escudo, o dardo bate no escudo, bate então no escudo e cai, bate então no escudo e cai, bate então no escudo e cai. É assim que Deus faz com você. Toda seta, toda flechada do inimigo na sua direção vai bater no teu escudo e vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Então o escudo da fé precisa fazer parte da sua vida. Capacete da salvação, aquele que salva, a esperança da salvação futura. Ou seja, você precisa ter o capacete da salvação na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender e pensar que a vida não termina aqui. A vida vai mais longe do que aqui. Nós vamos morar no céu. Nós vamos chegar no céu. E esse pensamento não pode sair da nossa vida. A igreja é vamos dizer que é um ônibus, um trem, um avião que está te levando você para o céu. Nós vamos para o céu. Desfrutaremos de algumas coisas que tem, mas chegaremos então no céu, viveremos então no céu, estaremos então no céu no nome de Jesus, amém? Então, o capacete da salvação vai te trazer então entendimento que o céu é o seu lugar. Aqui estamos apenas de passagem e no céu nós vamos chegar e vamos alcançar. Espada do Espírito, a palavra de Deus rema aquilo que é ou foi proferida por viva voz. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é então meu livro de fé. É aquilo que eu então acredito. O que está aqui eu posso. O que está aqui falando eu vou conquistar, eu vou possuir, eu vou viver, eu vou ser e vou então ter em nome de Jesus. Então eu preciso crer nessa palavra escrita e proferida. Por isso que você deve ler a palavra. Você deve estudar a palavra. Irmãos, oba-oba não muda nada. É ler a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que te liberta, é a verdade que te transforma. Amém? 4. Sejam fiel nos dízimos, na entrega dos dízimos e das ofertas. Ou seja, a Bíblia é um livro de contextos. Para nós termos então direito à salvação, primeiro nós precisamos crer no Senhor. Entregar a nossa vida ao Senhor. Crer no Senhor e seríamos salvos. É assim que a Bíblia nos ensina. Para haver então uma prosperidade na nossa vida, eu e você precisamos entregar ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Entregar, ser fiel nas entregas dos dízimos e das ofertas. Ser pessoas alinhadas nesse caminho. Sobre 3 pontos. O primeiro ponto, Malaquias 3, 8 ao 11. Uma parte dele aqui nós vamos ler. Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando eu sou fiel ao Senhor, a minha vida é protegida, a minha finança é protegida, o meu patrimônio ele é protegido. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Precisamos ensinar isso para os nossos cônjuges. Precisamos ensinar isso para a nossa descendência, para a nossa geração, para o nosso povo, para que eles possam entender esses princípios.
Quais são os 3 níveis de entrega ao Senhor? Dízimo. Deus protege então as nossas finanças. Quando eu dizimo, eu devolvo a 10ª parte daquilo que não é meu, daquilo que está nas minhas mãos, mas não é meu, eu devolvo ao Senhor, e a proteção acontece nos 90% que fica para mim. As ofertas, primícias, Deus prospera as finanças. Aí eu pego parte daquilo que é meu, que é um direito meu, e coloco então no altar. Deus prospera, porque a semente, a Bíblia diz que ele prospera até 100 vezes mais. E quando eu faço uma oferta extravagante, Deus abre novos ciclos na minha vida. Novos ciclos de conquistas exponenciais, ele é atraído para a minha vida. Eu, por exemplo, a minha vida financeira de hoje é resultado de muitas ofertas extravagantes. Eu sou uma pessoa que quando eu desejo buscar algo, isso eu aprendi com o pastor Arão, quando eu desejo buscar algo para a minha vida, eu faço uma semente, eu faço uma oferta para buscar aquele milagre para a minha vida financeira. Exemplo, nós estamos trabalhando num novo empreendimento, em uma nova empresa nossa, e nós já estamos bem andados nessa empresa. E eu tenho feito ofertas. Só para você ter uma ideia, hoje eu dizimei um dinheiro que eu quero ganhar essa semana. Olha como que a minha mente é. Talvez você pode dizer assim, o pastor é meio louco. Tudo bem, mas eu colho níveis de prosperidade. Eu faço dessa forma porque eu sei que o inimigo ele não tem poder de agir. Então o que eu fiz? Eu dizimei antes de receber. E vou trabalhar a semana para buscar esse resultado. Quantos estão me entendendo? Não estou falando para você fazer isso, eu só estou falando para você que existem níveis diferentes para conquistas. E você vai decidir aonde você quer chegar e o que você quer chegar. Quando eu trabalhava na roça, eu fazia ofertas para sair então daquele lugar. Quando eu trabalhava, fazia algo, por exemplo, quando nós tínhamos o mercado era uma bênção na nossa vida, era muito bom. Mas estávamos tomando nosso tempo demais, nós não tínhamos mais muito tempo para a obra. E depois o Rafa ficou bitolado lá e o negócio começou a arruinar, né? A nossa vida não estava muito legal. E aí teve um dia que eu falei para a pastora, a gente fizemos uma oferta para que Deus pudesse desatar e trazer alguém para comprar ou arrendar ou para tocar então o mercado. E assim foi dito e feito e aconteceu e Deus então fez grandes coisas na nossa vida. Nós então temos feito dessa forma para Deus abrir novos ciclos na nossa vida. Então, se você quiser pegar essa parte da mensagem e ter então uma mudança sobre a sua vida, faça e depois você vai testemunhar, porque as ofertas extravagantes abrem novos ciclos na nossa vida. Sempre foi assim. Quando Jacó então a Bíblia diz que Jacó derramou tudo. E Deus fez assim, levou ele para novos horizontes, para novas conquistas. Amém? Quando eu oferto, então, de forma extraordinária, o exponencial ele é atraído. O que é o exponencial? Coisas grandes, coisas diferenciadas, coisas extraordinárias acontecem na minha vida. 5. Entregue sempre uma adoração contagiante. Nós temos energia para tudo. Mas você já percebeu, e eu peço por favor para você não olhar para nenhum lado agora, só olha para mim. Porque senão você pode condenar alguém. Você já reparou já que tem gente na igreja que parece que está morrendo? Você já reparou que tem gente na igreja que não tem coragem de levantar a mão? Não consegue adorar ao Senhor? Mas tem energia para tudo? Tem energia para um monte de coisa? Mas na hora que está na casa do Senhor, não entrega a verdadeira adoração ao Senhor. Você já reparou sobre isso? O 5º ponto da nossa mensagem, para nós atrairmos a conquistas, nós precisamos entregar uma adoração contagiante. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura adoradores. Então, quando você chega na casa do Senhor, você precisa se soltar, você precisa se entregar, você precisa dar seu tudo na presença dEle, amém? Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos. De repente, houve um terremoto. Diga comigo, terremoto. Diga comigo, quando eu canto, terremotos acontecem. Novamente, quando eu canto, terremotos acontecem. Aleluia. Amém?
Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você já percebeu que tem um dia que você não está muito legal, você coloca uma adoração, flui tudo na sua vida. Muda tudo na sua geografia. Por que isso? Porque a adoração, ela quebra ambientes. Pode perceber que nós não começamos com a palavra, nós começamos com a adoração. Começamos com a adoração e terminamos com a adoração. Por quê? Porque a adoração, ela prepara o ambiente e ela envia, ela leva, a palavra estrutura, mas a adoração é um momento imprescindível para a sua vida. Amém? Então entregue ao Senhor uma adoração contagiante. Olha o que Bill Johnson fala nesse texto. A adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro. Este é o caso da adoração autêntica. Ou seja, explicando para vocês essa frase, tem momentos que as pessoas que estão ao nosso redor não vão entender a maneira que nós estamos adorando, a maneira que nós estamos nos expressando. Por quê? Existem pessoas que não estão preparadas para entender aquela coisa que estamos fazendo. Porém, é de dentro para fora. A adoração sai de dentro. A adoração então flui de dentro para fora sobre as nossas vidas. Amém? Então, entregue ao Senhor. Sexto, receba e honre a sua cobertura espiritual. Receba e honre a sua cobertura espiritual. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Se eu não honrar a autoridade que está sobre a minha vida, as maldições, elas chegam na minha geografia. Nós precisamos honrar autoridades. Você decidiu estar dentro dessa igreja? Honre a autoridade que está sobre essa igreja. Você decidiu estar nesse trabalho? Honre a autoridade que está nesse trabalho. Você decidiu estar nessa família? Honre a autoridade que está sobre essa família. Pegar um gancho aqui na nossa família, por exemplo, o Rafa e a Tiffany. Famílias então diferentes agora, do seu santo, da dona Rosa, minha e da pastora, começa a se conectar. A Tiffany, se ela não honrar a nossa cobertura espiritual, ela não vai ter a bênção de Deus sobre a vida dela. Da mesma maneira, se o Rafa não honrar a vida do seu santo, da dona Rosa, ele não terá a bênção de Deus sobre a vida dela. Quem são autoridades espirituais? Pessoas que estão sob nossa vida, que Deus coloca para nos direcionar. O seu patrão, o seu encarregado, a pessoa que está, então, que você precisa responder, essa é uma autoridade na sua vida. E quando você não honra, quando você não respeita, o inferno abre. Eu tenho uma frase que eu falo em casa muito, que quando nós honramos, o céu se abre. Quando nós desonramos, o inferno se abre. O cônjuge, se um não honra o outro, o inferno abre, os demônios saem. Repare para vocês verem, cadê os casados aqui? Quem já brigou aqui alguma vez aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Quem já brigou? Os casais que já brigaram, amém. Isso é a gente então. Repare que todas as vezes que você vai brigar, é por falta de honra. Faça um exame na sua vida aí, pense sobre isso. Toda vez que você vai ter uma discussão, é porque alguém quebrou o princípio da honra. Não tem como brigar sem quebrar princípios de honra. Ou o marido quebrou o princípio da honra para a mulher, ou a mulher quebrou o princípio da honra para com o marido, porque um deve honrar o outro. É assim a nossa vida, porque a honra, ela abre os céus. Diga comigo, a honra abre os céus, e a desonra abre o inferno. Você quer ter bênção na sua vida, queridos? Passe a honrar as pessoas.
Sabe por que muitas coisas não dão certo no trabalho? Pessoas não são bem-sucedidas em trabalhos? Porque não conseguem honrar as autoridades que estão. Seja quem for, seja a pessoa que for, honre, respeite, dê créditos, porque é assim que nós temos que fazer. E na igreja não é diferente. Irmãos, preste atenção, não se ofenda, por favor. Mas olhe para cá. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Ninguém é obrigado a estar em nenhuma igreja. Você concorda comigo? Nós temos talvez umas 100 igrejas na cidade. Agora, por que ficar numa igreja que eu não gosto ou que eu falo mal dos líderes que lá tem? Não tem sentido. Pensa comigo. Eu tenho que procurar uma melhor para mim. Você concorda comigo? Então, veja bem, se eu decido estar, eu preciso honrar. Eu preciso me submeter. No departamento do louvor, dos obreiros, da onde for, do que for, eu decido, eu me submeto a uma liderança. E quando eu honro a liderança, eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Quantos estão entendendo? Olha essa frase de Danny Silk, está no livro A Cultura da Honra que nós temos aqui, que eu indico para você ler. Honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com sua história. Quando nós vamos olhar para a vida das pessoas, nós temos dificuldade de honrar, porque muitas vezes aquela pessoa era isso, ou foi aquilo outro. Quando nós chegamos a Cristo, acabou tudo, daqui para frente é tudo novo. Nós não nos relacionamos por honra com pessoas pelo passado, mas sim pelo processo, pelo progresso, pela história que ela está então escrevendo sobre a vida dela. É assim que eu vou então fazer. Assim é com o cônjuge, assim é com a vida. Irmãos, não briguem por coisa que você já passou. Nós falamos lá em casa, muito lá, não dá para chorar o leite derramado. Diga comigo, leite derramado, derramou. A pastora já está rindo aqui. A pastora costuma ferver o leite de caixinha. E de cada 10 litros de leite que ela coloca para ferver, 9 ela derrama. 9, se não passar um pouco. Não é bem? Eu acho que os 10, ela falou bem, acho que os 10. É fatal. De repente nós estamos conversando e eu escuto o fogão. Tss, e aquele cheiro de leite queimado. Dá para fazer alguma coisa? O que precisa fazer? Só. Não chore leite derramado. É para frente que nós temos que ir. O que passou, passou. Irmão, brigou ontem, quebrou o pau ontem, viveu, acabou, é para frente. Acerta a situação e vamos para frente em nome de Jesus, amém? Vamos limpar o que está errado e vamos para frente, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. 7º e último, busque o batismo de arrependimento e de poder. Falta muito isso para a igreja do Senhor Jesus. Nós chegamos à igreja, decidimos então pelo batismo em línguas estranhas, pelo Espírito Santo e tudo mais, só que deixamos de buscar o batismo de arrependimento e de poder, porque todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados, das minhas situações erradas que eu fiz, para poder então ter direito ao Senhor. Então busque o batismo de arrependimento e de poder. E diz o texto, eu vos batizo com água, de arrependimento dos pecados, mas Jesus os batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, 8. Nós faremos, dia 8 de setembro, o maior batismo da nossa história. Nós estamos pleiteando 100 almas batizadas. Nós fizemos uma reunião com a equipe, nós estamos então trabalhando nesse propósito e nós iremos fazer. E eu quero que você que ainda não é batizado, que você então possa se decidir ao batismo, porque no dia 8 de setembro, nós vamos então fazer o nosso batismo e muitas almas vão se chegar até Cristo, porque nós precisamos buscar isso. E o arrependimento genuíno no nosso coração, na nossa vida, acontecendo diariamente. Batismo, mergulhar, batismo no Espírito Santo, se encher da presença do Espírito, viver então no Espírito Santo. Quantos estão aqui? Se coloque de pé então um pouquinho, ministério de louvor, por favor. Ative as suas conquistas apertando os seguintes botões espirituais. Primeiro botão, o botão da fé. Coloca aqui para mim, filho. Everton, presta atenção aqui. O botão da fé.
promessas recebidas. Segundo botão, o botão do jejum de votos e dos votos. Terceiro botão, da armadura espiritual. Quarto botão, da consagração dos meus recursos financeiros ao Senhor. Quinto botão, da adoração. Sexto botão, da honra. Sétimo botão, do arrependimento, do batismo de arrependimento e do poder. E eu concluo com o texto que nós lemos no começo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Diz o Senhor para a sua vida: vejam, eis que eu estou fazendo coisas novas. Eis que eu já estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Já está acontecendo, já está vindo, já está surgindo para a sua vida. O que é surgir? Quando o sol está surgindo, ele muda um divisor da noite para o dia. Assim é a nossa vida, assim é o nosso tempo, assim é o nosso caminho e assim é o nosso momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos, olhe para dentro de você. Daquilo que eu disse, o que é que você precisa mudar? Quais são as mudanças que precisam acontecer na sua vida? Quais são as situações que precisam então acontecer? Deus está aqui. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer à sua vida direções e situações.